Nesse vídeo eu quero tratar a respeito da visão que o Otávio Magalhães tem a respeito da renda fixa. Veja só essa capa. É um absurdo você ter ações e renda fixa. O que ele está dizendo ali? Que ele não investe especialmente em títulos do governo, NTN-B, que é o Tesouro IPCA+, e que não faz sentido fazer isso. E por conta dessa fala, dessa justificativa, eu quero trazer aqui uma outra visão de como que você deve encarar a renda fixa no Brasil e no mundo todo, na verdade, mas especialmente no Brasil. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E o Otávio Magalhães, para quem não sabe, ele é o gestor por trás do fundo Guepardo, que teve uma performance espetacular no longo prazo. Se você pega aqui, esse período que vai de 2004 até 2026, ele entregou 5.600% aproximadamente, contra 1.250 do IMAB, que são os títulos públicos do governo, então ele venceu, ele tem uma certa autoridade para falar, portanto. O CDI no período deu quase 900%, o Ibovespa quase 700% e o IDIV, como é um índice mais novo, não conseguiu bater aí, né? Mas enfim, pegando só Ibovespa, ele acabou vencendo todos os índices aí que são usados como referência nesse mercado. Bom, então ele tem uma certa autoridade, ele já mostrou aqui desempenho de longo prazo. Na prática, o que ele diz? Que não faz sentido você investir, por exemplo, em NTN-B de longo prazo, Tesouro IPCA+, 2040, 2050 e assim vai. Porque quando o governo, que tem, vamos dizer assim, o piso de rentabilidade do mercado financeiro, se o governo que oferece o piso de rentabilidade, o mínimo, ele está pagando IPCA mais 7, ou aproximadamente isso, né? Que é o que está hoje, IPCA mais 7. Isso significa que na Bolsa de Valores, as ações estão pagando mais do que isso. Estão pagando IPCA mais 10, IPCA mais 12. Sendo assim, por que eu vou investir em títulos do governo? Consegue entender isso? Pera aí, Luan. Como que ele sabe que as ações vão estar pagando mais do que isso? Em dividendos? Não necessariamente em dividendos. Salvo se for uma empresa que entrega 100% do lucro em dividendos. Aí pode ser. Por exemplo, a BB Seguridade, que tem a perspectiva de dividend yield de 10% líquido. Aí dá quase isso aí, líquido, né? IPCA mais 7. Mas não é isso. É que as ações, elas são precificadas de acordo com as taxas de longo prazo dos títulos do governo, Tesouro IPCA+, especialmente com juros semestrais, tá? Então essa taxa aqui, por exemplo, de IPCA mais 7,24, ela é utilizada pelos analistas de investimentos para precificar as ações, como retorno mínimo, por exemplo. Então, por exemplo, de novo BB Seguridade. Se eu estimo que BB Seguridade vale R$40 a ação, com retorno exigido de pelo menos IPCA mais 10, 15%, por exemplo. Então, por que não comprar a BB Seguridade ao invés do Tesouro IPCA+? Se em BB Seguridade eu vou ganhar IPCA mais 10. Então, na prática, ele está dizendo para a gente que não faz sentido investir em títulos do governo. De tal modo que a gente deveria só utilizar a renda fixa como caixa, só o caixa, e num percentual pequeno. Bom, deixa eu te dizer uma coisa. É verdade essa afirmação de que se a renda fixa do governo está pagando IPCA mais 7, as ações provavelmente estarão pagando bem mais do que isso. Nem sempre é assim, tá? Nem sempre. Tanto assim que quando o Buffett ele fechou a sua sociedade, a Buffett Partnership, antes dele começar ali o conglomerado financeiro na Berkshire Hathaway, ele fechou porque ele entendia que o mercado estava tão caro que ele recomendou aos seus sócios investir o dinheiro da liquidação da sociedade, sabe aonde? Em títulos do governo municipal, títulos municipais, que lá tem título municipal, que estava pagando uma taxa que ele entendia que seria acima das ações norte-americanas naquele momento, ações estas que estavam negociando a patamares elevados. Então é como se você tivesse hoje, no nosso caso brasileiro, o governo pagando IPCA mais 7, só que você tem a ação, no geral, pagando IPCA mais 6. Aí você tem que optar pelo título do governo. Isso pode acontecer especialmente em euforias de mercado. Só que ainda assim, aparentemente, o Otávio, ele disse que nesses casos você deveria simplesmente colocar na renda fixa de curto prazo, então seria Selic, que é o caixa, a fim de aguardar uma correção de mercado. Aparentemente, é isso que o Buffett faz. Porque esse caixa recorde que o Buffett tem, ele é integralmente alocado em Treasury Bills, que são títulos ali equivalentes ao Tesouro Selic aqui no Brasil. Então vai render muito pouquinho, mas é porque é um dinheiro que é simplesmente para você tentar manter ali o poder de compra do dinheiro, aguardando uma oportunidade na Bolsa de Valores. Agora,
a gente precisa diferenciar o perfil de investidor. Não só no sentido psicológico de, eu aguento volatilidade das ações, eu não aguento. Por exemplo, sabe o Juca Abdala, o maior investidor da Bolsa brasileira, mais de 40 bilhões de reais investidos aqui? Ele não tem tudo isso só em bolsa. No fundo dele, Dinâmica Energia, ele tem um percentual importante ali em renda fixa, tanto de curto prazo quanto NTNB. Então, o perfil dele é voltado para ter um pouco de renda fixa. Porque, pensa aqui comigo, vamos lá. Essa lógica de eu só investir em ações, porque ali provavelmente elas estarão remunerando mais do que o piso do governo, primeiro que a gente viu que se o mercado estiver eufórico, não necessariamente isso vai acontecer. Segundo, que a depender da minha necessidade, a depender do que eu preciso no curto e no médio prazo, é melhor que eu invista em títulos do governo. Por quê? Porque em títulos do governo, se eu preciso, seja qual for o motivo, eu tenho que comprar um apartamento daqui a 10 anos, seja qual for o motivo. Se eu tenho um prazo definido, especialmente abaixo de 10 anos, eu preciso assegurar determinada rentabilidade. Então eu preciso de 12%, por exemplo. Eu preciso de 11%, algo do tipo. Então o título do governo te dá previsibilidade. Se eu tenho 100% de certeza, o que nunca existe, que uma ação vai me entregar IPCA mais 10, aí não faz nem sentido comprar títulos do governo. Na verdade, ninguém compraria se todo mundo pudesse ter 100% de certeza de qual seria o fluxo de caixa de uma empresa. Só que o fluxo de caixa de uma empresa, justamente porque ele é volátil, ele é mais imprevisível, que ele remunera mais. Só que, eventualmente, você precisa, para daqui 5 anos, de determinada rentabilidade. E aí você não pode contar com a imprevisibilidade da bolsa, porque mesmo que uma ação esteja muito barata, ela pode levar mais do que 5 até 10 anos para ser devidamente precificada pelo mercado. E aí, eventualmente, você não pode esperar até lá. Você precisa de uma rentabilidade, seja qual for o motivo. Seja porque você recebeu uma herança ou uma indenização e você precisa utilizar desse recurso, seja porque você tem algum objetivo de médio prazo e você precisa garantir determinada rentabilidade. Então, o que traz o título do governo é previsibilidade. Se eu tenho previsibilidade, eu sou menos remunerado, mas está tudo bem. Eu sei dessa condição. Então, a gente não pode olhar para investimentos só com a visão de rentabilidade. Porque, às vezes, para mim, por exemplo, um investidor que foca muito mais em fundos imobiliários porque ele precisa da previsibilidade. Esse investidor, ele provavelmente está ciente de que ele poderia ganhar mais com ações, mas ele não quer porque ele precisa, seja qual for o motivo, da previsibilidade. Existe aqui algo que a gente está acostumado em economia, que é o trade-off. Toda escolha implica uma renúncia. Se eu escolho A, eu estou renunciando a B. Se eu escolho previsibilidade, eu estou renunciando ao retorno de longo prazo mais alto, provavelmente, das ações. E está tudo bem. Eu não preciso, muitas vezes, seja para usufruir de patrimônio, seja para preservar meu poder de compra, investir só em ações. Mesmo em títulos do governo, olha, voltando aqui, o IMAB quanto que entregou? 1.200%. Isso em 22 anos. Isso deu 12,37% ao ano. O IPCA no período foi de 7% ao ano. Eu tive um ganho real. Mesmo descontando os impostos, eu tive um ganho real de 3 a 4%. E talvez isso para mim seja suficiente, porque eu não suporto a volatilidade da bolsa de valores, ou então eu preciso da previsibilidade. E os motivos são variados, a realidade é muito complexa. Ainda há outro detalhe que precisa ser dito. Peguei aqui o exemplo da Taesa, porque a Taesa ela é muito emblemática em termos de previsibilidade. Uma das empresas em que eu mais tenho previsibilidade de quanto que ela vai gerar de caixa. Então, a tendência é que os analistas acertem mais quanto ao preço justo da Taesa. Veja que no caso da Taesa, como há muita previsibilidade, a tendência é eu ser menos remunerado. Por quê? Porque o mercado corre para o preço justo, e se eu pago o preço justo, dificilmente eu vou ganhar muito dinheiro. Talvez eu ganhe até menos do que títulos do governo, não sei, depende do caso. Agora, se eu pegar uma ação com um nível de previsibilidade muito mais baixo, por exemplo, do varejo, a tendência é que, se eu estiver certo nas minhas estimativas, ou mais ou menos certo, eu não preciso estar precisamente certo, eu só não preciso estar precisamente errado, é provável que o mercado seja mais ineficiente e eu ganhe mais dinheiro, mas o prazo é muito mais longo. Então veja que é um jogo de psicologia, necessidade de curto, médio, longo prazo, previsibilidade. Há seres humanos que querem simplesmente preservar o capital porque já atingiram um nível de riqueza suficiente. Muitas vezes o indivíduo não está nem tão ligado à volatilidade de marcação a mercado. Ele não se importa de investir longo prazo nesses títulos. Ele só quer saber que lá no futuro ele vai receber, porque ele sabe que o governo é o
devedor. Agora, em relação ao caixa, de fato, esse aqui sempre precisa estar presente, de forma permanente na carteira. Por quê? Seja Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária de bancão que seja seguro. Por quê? Porque como a bolsa de valores é volátil e você não sabe quando que vai ter uma grande queda, você precisa ter um caixa permanente sendo bem remunerado, e no Brasil o caixa é bem remunerado, a fim de aproveitar essas quedas. Além disso, além da reserva de emergência, é importante que você tenha uma reserva de oportunidades, porque eventualmente na sua vida pode aparecer alguma oportunidade fora do mercado financeiro e aí você tem que ter um dinheiro disponível para isso sem sujeição à marcação a mercado, nem carência. Além disso, é importante você ter alguma classe de ativo na sua carteira que controle volatilidade, a fim de não fazer com que seu psicológico fique descontrolado e por conta disso você tome decisões precipitadas. O ser humano não gosta da incerteza. A gente precisa de um mínimo de certeza para agir, para tomar decisões. E quando você tem uma liquidação massiva na bolsa de valores, como teve no Covid, que até Taesa, que não costuma cair, despencou, nesses casos, você ter ali o caixa te faz aguentar mais o tranco. Entenda, nós seres humanos, nós não somos lógicos como as máquinas, nós somos psicológicos. Ou como diz o Dan Ariely, nós somos previsivelmente irracionais. E quando a gente toma consciência disso, a gente entende a importância tanto do caixa e eventualmente de títulos mais de longo prazo, mas especialmente do caixa. Então, se você não precisa da previsibilidade de rentabilidade, você pode dispensar a NTNB na sua carteira, você pode, mas você não pode dispensar o caixa de forma permanente num percentual que esteja de acordo com a sua carteira de investimentos. No final das contas, tudo se resume, Otávio, e qualquer outra pessoa que venha comentar a respeito disso, ao famoso depende que os advogados gostam de dizer. Depende de uma série de variáveis. Não tem ciência exata aqui. Agora, se você quiser orientação de verdade, com foco no seu caso concreto, eu te convido a fazer um orçamento na minha consultoria. Que aí eu vou olhar para o seu caso de maneira individualizada para analisar o seu portfólio ou montar um portfólio do absoluto zero. Para isso, é só clicar aqui no link da descrição e no primeiro comentário fixado, sem compromisso. Ou então, se você simplesmente quer se aprofundar sobre investimentos, ter acesso a vídeos exclusivos de análise de empresas, fundos imobiliários ou relatórios de análise, aí eu vou indicar para você a minha comunidade, a comunidade de formação Mirai Invest, onde, como eu disse, você vai ter acesso a relatórios aqui de fundos imobiliários, de diversas ações. Trimestralmente eu trago o relatório, a minha planilha de valor intrínseco e ainda o meu curso Formação Mirai Invest, que é o curso que você precisa para aprender sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa, etc, etc. O link também está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você testar. Mas já comenta aqui o que você pensa a respeito desse assunto. Se tiver alguma dúvida também, comenta aqui embaixo e eu te vejo num próximo vídeo. Fui!